Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre essa coisa magnífica aqui que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Foi minha terceira leitura desse livro aqui e cada vez que eu leio eu gosto mais, eu enxergo mais coisas ali nas entrelinhas que Machado de Assis ele é mestre em deixar o seu recado nas entrelinhas. Então nessa resenha aqui nós vamos desvendar algumas entrelinhas, não todas porque não dá, né, mas vamos desvendar algumas entrelinhas aqui. Se você ainda não leu esse livro, eu vou tentar te convencer a ler, porque ele é de fato maravilhoso. A gente leu ele no Membros aqui do canal, que através dos membros, dessa área de membros que tem aqui no canal, é que a gente faz as nossas leituras coletivas. Então os membros sempre votam, eu dou 4 opções todo mês, os membros votam, e aí a gente faz aquela leitura e tem lives pra gente discutir o livro, pra gente debater sobre o livro, sempre buscando reflexões. O intuito das minhas leituras coletivas não é ficar falando o que acontece no livro passo a passo, porque se você lê o livro você sabe o que acontece passo a passo. É mais para a gente refletir sobre o que acontece, sobre as mensagens que o autor vai deixando, sobre o que o livro significou. Para mim, no caso, eu falo para mim, e nos comentários lá no chat o pessoal vai falando a opinião deles também, e aí a gente vai... o meu ponto de vista contribui com o dos membros e o ponto de vista dos membros contribui com a minha interpretação também da obra. Enfim, é uma delícia fazer essas leituras coletivas e aí eu fiquei muito feliz quando eu coloquei Memórias Póstumas lá entre as opções e a galera quis, assim, em peso, ler Memórias Póstumas. Pode ter sido uma influência da moça lá, da gringa, né, que leu Memórias Póstumas e ficou apaixonada, e leu, acho que depois Dom Casmurro, né, já leu Clarice Lispector também. Pode ter sido, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, né, porque tem gente que fala, precisou da gringa falar de Machado para os brasileiros se importarem com Machado. Vira e mexe acontece um movimento desse aí, teve um tempo atrás também que teve um outro gringo, uma outra gringa, não sei, que também falou de Machado, e aí também o pessoal começou a ler. Tá ótimo, se tá falando de Machado, se tá fazendo as pessoas lerem Machado, não importa de onde vem, eu acho que é ótimo, porque Machado deve sim ser lido, porque é o maior escritor da nossa língua. Eu sou completamente apaixonada por ele, como vocês podem perceber, se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já tá cansado de saber que é o meu autor preferido. E aí a gente leu então no Membros. Inclusive, se você quiser fazer as nossas leituras coletivas lá junto comigo, você vai ser muito bem-vindo, é só você clicar em Seja Membro. Se o botãozinho não estiver aparecendo no seu celular, porque em iPhone não aparece, aí você vai no computador ou no tablet, né, acho que também dá, você assina por lá, é R$ 7,99 por mês, e aí você vai fazer as leituras comigo, vai participar das lives, vai poder votar, tem emojis exclusivos, eu passo um cronograma de leitura para te ajudar a se organizar aí nas metas, que são sempre muito suaves, tá, gente? Porque eu sei que eu trabalho com literatura, eu vivo pelos livros, mas eu sei que muita gente aí não vive só para ler, você tem outras coisas para fazer. Então os cronogramas são bem tranquilos, para todo mundo ler com calma, não é correria, não é disputa, é pra gente de fato aproveitar o que os livros tem de melhor. Então você vai ser muito bem-vindo aqui. Depois que você assinar, você consegue assistir por qualquer lugar. Consegue assistir pelo celular, iPhone, normal, tudo normal, tá? É só porque em iPhone não aparece o botãozinho. Agora, esse mês, esse vídeo vai lá em agosto, né? Esse mês a gente tá lendo A Steppe, do Chekhov, inclusive a nossa live é semana que vem. É um livro muito curtinho que você lê em um dia, então você consegue até participar dessa leitura se você assinar aí agora. E no mês de setembro a gente vai ler Fahrenheit 451. E aí a leitura de outubro, daqui a pouco eu tô colocando lá pro pessoal votar. Enfim, estão convidados, a gente leu esse daqui no Membros e foi muito legal ver, assim, tanto a experiência de pessoas que, assim como eu, estavam fazendo a releitura, como a experiência de pessoas que leram Machado pela primeira vez e que ficaram encantados por Machado. E eu fiquei tão feliz disso ter acontecido. E aconteceu com bastante gente, então assim, meu coração ficou muito aquecido com essa leitura aqui. Que é um livro que ele vai acontecendo, eu acho até ruim ficar falando o que acontece na história, porque é justamente essa a graça desse livro aqui. É um livro narrado por um defunto autor e tem uma grande diferença, porque tem aquela brincadeira, né, ele próprio faz aqui,
eu sou um defunto autor ou um autor defunto. E na verdade ele é um defunto autor. Porque um autor defunto seria assim, se ele tivesse escrito o relato sobre a vida dele, no caso Brás Cubas mesmo que narra o livro, então ele teria escrito o relato e morrido depois, aí ele seria um autor defunto, mas não, ele escreveu esse relato depois que ele morreu, então ele é um defunto escrevendo sobre a história dele. E por que isso é tão importante? Porque ele não tem nenhum filtro, ele não precisa ter aquele verniz social, ele tá já além do nosso julgamento, porque ele já morreu, o que ele tiver que ser julgado, ele já vai ser julgado e pronto, acabou, ele não precisa ficar amenizando nada da vida dele, e ele realmente vai se abrir aqui pra gente. Então o que a gente vai acompanhar é a história de vida do Brás Cubas. Então o legal não é eu chegar aqui e te contar tudo o que acontece, o legal é que você leia o livro e vá percebendo ali como foi a trajetória do Brás Cubas. Ele começa pela morte, ele pensa, né? Ele reflete aqui junto com a gente, porque os narradores do Machado, principalmente nessa fase realista, que esse livro aqui foi o livro que inaugurou o realismo no Brasil, ele tem essa coisa de refletir junto com a gente, de chamar o leitor para a história, de se dirigir mesmo ao leitor, falando, leitor, o que você pensa, não sei o quê. Então, o Machado tem isso de conversar com a gente durante a narrativa. E aí ele reflete aqui, eu poderia começar pela minha morte ou pelo meu nascimento, mas como eu já estou aqui explicando que eu sou um defunto autor, então eu já vou começar pela minha morte. E aí ele conta que, e é uma narrativa, gente, que vocês precisam de fato pegar as entrelinhas. Machado, de uma forma geral, você precisa pegar as entrelinhas, porque é uma coisa que ele faz e que eu amo, ele conta as coisas parecendo que ele está concordando com aquilo, mas na verdade ele está fazendo uma crítica muito fina ali no fundo, nas entrelinhas. Então é por isso que é importante você prestar atenção e tentar decifrar as entrelinhas das histórias do Machado, porque nunca é o que parece. É genial, gente. E aí ele vai falar que ele morreu, né? Ele vai falar a causa da morte dele, ele vai falar que ele estava desenvolvendo um remédio para acabar com a melancolia, mas não deu tempo dele finalizar esse remédio aí, ele morreu antes disso. E aí vai contar que tinham, se eu não me engano, 11 pessoas no velório dele. E aí o que tá na entrelinha disso? Poxa, o cara viveu, né, uma vida inteira e tinha 11 pessoas no velório dele apenas. O que esse cara fez para não conseguir, para ter tão poucas, é errado falar tão poucas, mas também, enfim, o que ele fez para ter poucas pessoas assim durante o velório dele? E isso já vai gerando uma curiosidade, quem é esse cara? E como a gente sabe que ele já morreu e que ele não vai ter filtros, a gente fica ansioso para ver o que ele vai, como foi a trajetória de vida dele. E aí ele volta lá no nascimento e começa a contar como que ele nasceu, como que eram os pais dele, os tios dele, as grandes influências dele ali durante a infância. E a gente vai percebendo que o romance toma áreas assim de romance de formação mesmo, porque ele vai mostrando tudo o que o influenciou a ser do jeito que ele era, as escolhas que ele vai fazendo ao longo da vida e como que isso vai tendo consequências mais pra frente. E ao passo que a gente vai julgando o Brás Cubas e entendendo por que ele toma as decisões que ele toma, o que formou o caráter dele, a gente vai pensando na nossa vida também, ou deveria, né? É o que eu recomendo que você faça sempre quando você estiver lendo um livro assim, você não pensar só no personagem, não julgar só o que está acontecendo ali naquela história, mas trazer aquilo ali para a sua vida, como que eu posso me aperfeiçoar, como que eu posso transformar a minha vida através daquilo ali que eu estou aprendendo no livro. Porque através de um personagem, o personagem está ali sofrendo aquelas consequências, a gente pode aprender com a experiência dele sem necessariamente sofrer aquelas consequências. Olha que coisa magnífica que a literatura faz por nós. E aqui é o típico livro para você fazer isso. Você pega as reflexões
do Brás Cubas, você pega tudo aquilo que você está julgando, a forma como ele age, a forma como ele foi criado, as decisões que ele toma na vida amorosa dele, e você vai pensando em você. O que você está construindo na sua vida? O que você pode fazer diferente para que a sua vida seja diferente aqui do Brás Cubas? Que, como eu falei lá no Membros, ele não é um cara mau, mas ele é o exemplo daquilo que a gente não deveria ser, mesmo ele não sendo mal. Então não basta não ser mal, a gente precisa ser bom. E é uma grande mensagem aqui desse livro. E, enfim, a gente vai acompanhar essa trajetória do Brás Cubas. Eu não gosto de ficar falando tudo que acontece no enredo, vocês sabem disso. Eu não gosto de ficar dando spoiler aqui nas minhas resenhas, porque eu quero fazer com que você desperte a sua vontade de ler, quem ainda não leu. E quem já leu, eu quero que reflita junto comigo sobre aquilo que leu. Não, como eu falei, eu não preciso ficar contando a história, porque se você já leu, você já sabe do que se trata, né? Não preciso fazer um resumo da história aqui pra vocês. E, ao mesmo tempo, quem ainda não leu, eu recomendo que leia e não que escute só o meu resumo. Então, vamos conversar sobre alguns pontos de reflexão aqui do livro que eu acho muito importantes para trazer para a gente. Coisas que podem, de fato, transformar a nossa vida através da leitura de Memórias Póstumas. É assim que eu prefiro fazer as resenhas aqui. Eu sei que tem gente que gosta de spoiler, mas é assim que eu vou continuar fazendo as minhas resenhas. Primeiro ponto que eu quero levantar com vocês, como é uma narrativa que a gente vai acompanhar a construção da personalidade, do caráter aqui do Brás Cubas, eu quero que vocês prestem atenção na infância do Brás Cubas. Ele vai contar aqui que ele teve uma mãe fraca e um pai muito permissivo. E quando ele fala, né, da mãe fraca, e eu concordo, né, no ponto que ele levanta, é no sentido de que mesmo vendo coisas que não estavam certas na educação do filho, a mãe não tinha, não sei se coragem, não sei se interesse, não sei se era uma certa submissão ao marido, mas ela não tinha força suficiente para lutar contra as coisas erradas que as outras influências estavam tendo ali no Brás Cubas. Então, ela não tinha pulso firme na educação do próprio filho. Ao mesmo tempo, o pai ele achava tudo que o menino fazia lindo e maravilhoso, e as piores coisas, as piores malcriações. Então, tudo que ele fazia de errado, o pai aplaudia, falava, esse é meu menino, sabe aquela coisa assim? Então, ele teve esse probleminha aí em casa, de um pai permissivo, que achava tudo lindo, e de uma mãe que não tinha pulso firme para estabelecer uma educação que trouxesse um pouco mais de limites para essa criança. Ele fala também de 2 tios dele aqui que foram muito importantes na construção do caráter dele. Um é um tio que ele era muito rude na forma de falar, ele era muito promíscuo até, que foi com quem Brás Cubas teve ali os primeiros vislumbres, né, de como você lidar com o sexo oposto, porque esse tio dele, sempre rodeado de mulheres e sem nenhuma responsabilidade afetiva. Então, o Brás Cubas, ele vai falando as maiores pornografias e coisas assim, muito baixas, e que o Brás Cubas achava aquilo ali o máximo, porque era uma criança com aquele tio fanfarrão dele ali. Então, ele vai aprendendo essa forma promíscua mesmo de encarar o mundo com esse tio. E ele tinha um outro tio que era cônego. E aí a gente pensa assim, poxa, ele vai ser o contrapeso ali para o outro tio que era promíscuo, né? Só que o que acontece? Esse tio que era cônego, ele fala que ele era muito ligado aos ritos da igreja, mas que ele não fazia exatamente aquilo que ele pregava. Então ele estava muito preocupado sempre em mostrar que ele seguia os ritos, mas na vida privada ele não seguia, de fato, os preceitos da igreja. Ele não carregava de fato aqueles valores, ele só tinha aquilo no discurso e não na prática. Então, o que é que o Brás Cubas desde criança vai aprendendo? O meu pai aplaude tudo de errado que eu faço, a minha mãe não me corrige, então também deve estar certo. Eu tenho aquele meu tio lá que é super rude, promíscuo, bebedeira, isso aqui é uma vida boa. E eu tenho um tio cônego que ele se importa muito mais com as aparências do que com, de fato, viver verdadeiros valores na sua vida. E é essa a infância do Brás Cubas, é isso, a
base do Brás Cubas foi formada dessa forma. E ele mesmo fala aqui de forma muito magistral, ele narra tudo isso da infância dele e ele termina o capítulo dizendo assim: dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor. Ou seja, como ele poderia ser alguém diferente daquilo que ele aprendeu na infância? Que é claramente o que acontece na nossa vida. É claramente a forma que as influências que nós tivemos na nossa infância ditaram de fato a forma da gente pensar, a forma da gente agir. É lógico, com o passar do tempo, a gente vai tendo outras experiências, a gente pode mudar essa forma que a gente aprendeu lá na infância. Mas num primeiro momento, o que vai ditar é a forma que a gente foi criado, os limites que a gente teve ou que a gente não teve. E aqui o Brás Cubas mostra muito bem isso pra gente. O segundo ponto que eu quero levantar com vocês é sobre a vida amorosa do Brás Cubas, porque ela reflete muito o resultado daquilo que foi construído na infância. Ele não teve limites, então ele não sabe estabelecer parâmetros para relações saudáveis, para escolhas saudáveis de uma forma geral. Na vida dele a gente vai vendo isso depois também em outras escolhas que ele faz. Mas a vida amorosa dele reflete muito essa falta de parâmetros que ele viveu durante a infância. Então a primeira mulher por quem ele se apaixona é a Marcela. E a Marcela é uma prostituta. Que o Machado ele não fala claramente essa palavra aqui na narrativa, mas ele fala de uma forma muito mais elegante. Ele fala que ela vendia o seu amor. Tem lá a famosa frase que a Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então ele vai se apaixonar por essa moça e ele vai querer ela para a vida. Vai ter um momento que o pai dele vai querer mandar ele estudar fora, ir para Portugal estudar, e ele quer levar a Marcela. Só que o pai e o tio, que é o cônego, né, eles justamente querem mandar o menino para fora para ele largar aquela mulher ali. E aí, ele naquela loucura, ele quer levar a Marcela e quase leva mesmo, mas com muito custo, na marra, de fato, eles praticamente enfiam o menino no navio e ele vai para Portugal, mas ele fica assim devastado, porque ele entendia que aquilo ali que ele vivia com a Marcela era amor. E não era amor, era uma troca comercial, na verdade. Mas ele não conseguia enxergar isso porque ele não tinha esses parâmetros de relações saudáveis bem estabelecidos lá desde a infância. Aí depois, a segunda mulher por quem ele se apaixona é a Virgília, que é uma mulher casada. Quando ele conhece a Virgília, ela não é casada, mas no decorrer da narrativa ela faz uma escolha por um outro homem. E eu ia falar o Machado, o Brás Cubas mesmo assim, ele começa um relacionamento com a Virgília. Então você vê, e ele realmente acredita que aquilo é amor, que aquilo é certo, que eles estão vivendo uma história linda, que não pode ser uma história linda. Se você está tendo uma história com alguém que já tem um compromisso com outra pessoa, de forma nenhuma isso pode ser uma história linda. Mas ele não consegue enxergar isso, porque ele não tem parâmetros que foram bem estabelecidos durante a vida dele. E a cada escolha errada que ele faz, ele vai alimentando essa ausência de parâmetros, ele vai alimentando essa falta de discernimento dele para fazer boas escolhas na vida. O Brás Cubas, ele é aquela típica pessoa do siga o seu coração, independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que seguir nosso coração em determinados momentos, mas eu já falei isso em outros vídeos aqui, a gente também precisa dosar razão e emoção. Não pode viver só da emoção. E o Brás Cubas, como ele não dosa a razão, porque ele não aprendeu a racionalizar, porque ele não teve limites, então ele vai agir só pela emoção. E a emoção às vezes nos leva para caminhos errados. Ele está apaixonado por uma prostituta, ele não consegue enxergar que aquilo ali é uma relação comercial, ele acha que aquilo é amor. Quando ele começa a ter um relacionamento com uma mulher casada, ele também não consegue enxergar que aquilo é errado. E ele é amigo do marido dela, né? Amigo, né? Ele frequenta a casa deles e é tudo muito normal, como se aquilo ali não tivesse nada demais. Então você vai vendo como que vai fazendo falta ter uma boa base, a pessoa ter uma boa base, ou pelo menos depois que ela começa a crescer, ela ter essa iniciativa de desenvolver, né, os valores, de ter uma melhor perspectiva de vida, de pensar no outro, de pensar nas suas ações. E o Brás Cubas, ele não faz isso, e os relacionamentos dele nos mostram muito
essa incapacidade dele de fazer boas escolhas. Tanto que tem outras duas moças que aparecem aqui na vida do Brás e que são moças que seriam boas escolhas para ele e que por motivos diferentes ele não quer. Uma delas ele não quer porque ele fala que ela é coxa, ela manca, e aí ele não quer porque ela é bonitinha, mas que pena, ela é coxa. Olha o que ele tá valorizando, né? E a outra moça, ele até num determinado momento, primeiro ele não gosta muito da ideia de ficar com essa outra moça. Uma se chama Eugênia e a outra se chama Eulália. Agora eu não lembro qual que é qual, tá, gente? Mas uma se chama Eugênia e a outra Eulália. E essa outra moça que aparece mais pra frente, ele ainda tá lá no caso dele com a Virgília, então ele não dá muita bola, mas tem um momento que ele e a Virgília são obrigados a se afastar. E aí ele começa a cogitar a possibilidade de casar com essa menina, que seria uma moça boa para ele casar, vamos colocar assim, só que por motivos diversos também esse casamento não acaba acontecendo, mas mesmo quando ele aceita essa menina meio que como um prêmio de consolação, sabe? Porque não é isso que ele quer, não, ele aprendeu a ser guiado pelas emoções, e essa moça, uma moça bem criada, uma moça decente, uma moça que pode realmente construir um futuro bom com ele, isso não tem emoção para ele. A emoção dele é a mulher casada, é a prostituta. Então você vai vendo todos esses erros do Brás Cubas e a gente vai pensando no que a gente está sendo Brás Cubas, né? Sabe? No que a gente está temando em coisas erradas na nossa vida, às vezes não tão drásticas, né? Como ter um caso com alguém que é casado, mas às vezes coisas um pouco menores, mas que a gente erra e a gente não quer consertar porque dói ir contra o nosso coração. Dói ter que driblar uma emoção. É mais fácil a gente se entregar a elas, que é justamente o que o Brás Cubas faz aqui, que é justamente fruto da criação dele, que ele nunca precisou aprender a driblar as emoções dele. Ele sempre pôde se entregar a elas sem aparentemente consequência nenhuma, mas vai ter uma hora que a consequência vai chegar. O terceiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é sobre o tal do sonho que o Brás Cubas tem lá, que ele tá cavalgando no hipopótamo, um sonho muito louco, que simboliza a linha tênue que a gente vive entre sanidade e loucura. E essa loucura pode ser entendida no sentido mais objetivo mesmo, da deterioração da nossa mente, como também pode ser a loucura de viver uma vida sem sentido, uma vida sem valor, uma vida sem razão, né? Aquela vida que você só existe, mas chega um momento que você se questiona: para que eu existo? Por que eu existo? E aí, se você nunca para se questionar isso, talvez é porque essa linha entre sanidade e loucura se rompeu como uma consequência das escolhas e das coisas que você foi fazendo ao longo da sua vida. E esse sonho, ele é bem no início da narrativa aqui, mas ele vai simbolizar tudo o que vai acontecer e tudo o que vai ser discutido. Porque até agora a gente falou das coisas erradas e das decisões no mínimo equivocadas que o Brás Cubas vai tomando, mas o livro também nos mostra as consequências dessas ações, o momento que essa linha se rompe. E aí o Brás Cubas vai ter que colher as consequências disso. O próprio velório dele lá com 11 pessoas já é uma consequência dele não ter nutrido coisas tão boas assim durante a vida. A gente tem exemplo de outros personagens, a própria Virgília aqui, que também toma uma decisão errada de trair o marido, e a gente vai ver que no final dela tem uma cena dela chorando, e a gente pode interpretar que talvez seja um arrependimento pela vida que ela escolheu viver e que agora ela percebeu que foi uma vida sem valor. O próprio... aí a gente entra até num outro ponto, né, que eu quero tratar com vocês, que é o ponto do personagem Quincas Borba. O Quincas Borba aparece pela primeira vez na literatura aqui nesse romance Memórias Póstumas, mesmo depois o Machado tendo dedicado um livro a ele, ou mais ou menos a ele, mas isso é um papo para um outro momento, quando a gente for ler Quincas Borba. Mas aqui ele aparece pela primeira vez. O Quincas é um amigo de infância do Brás Cubas.
E ele era o menino mais levado, que fazia as piores coisas, e ele era visto como um grande astro pelos outros meninos da idade dele, justamente por ele ser o pior de todos no quesito peraltice. E aí depois, mais pra frente, ele vai reaparecer na vida do Brás Cubas, já adulto, como um homem maltrapilho, um homem meio insano. E aí o Brás Cubas vai tentar até ajudar o Quincas Borba, mas como agradecimento, o Quincas Borba furta um relógio do Brás Cubas. O Brás Cubas, quando percebe, fica muito triste. E o Quincas Borba some da vida do Brás Cubas de novo, para reaparecer mais lá na frente, agora como um homem bem arrumado, um homem muito diferente daquele maltrapilho que o Brás Cubas tinha encontrado há tempos atrás. E o Quincas Borba aí vai se aproximar de fato do Brás Cubas e vai contar para ele que ele desenvolveu o que ele chama de tese filosófica, mas eu enxergo mais como uma doutrina, que é o tal do humanitismo. O objetivo do humanitismo é acabar com a dor. E aí que está a chave de interpretação mais importante do Quincas Borba. Nessa ânsia por acabar com a dor, que também pode ser vista no Brás Cubas, quando ele começa a desenvolver lá o remédio que vai acabar com a melancolia, mas toda essa ideia do Brás Cubas tem origem aqui nas ideias do Quincas Borba, e quando o Quincas Borba quer de fato acabar com a dor através dessa doutrina do humanitismo aí, na verdade o que ele faz é fugir da dor. E a gente vai ver aqui durante a narrativa que isso nunca é uma boa decisão. A gente não pode fugir das nossas dores, a gente precisa aprender a gente precisa se fortalecer para encarar essas dores, porque é impossível fugir delas. E o que é que o Quincas Borba foge aqui? Ele foge da dor de ter que escolher o caminho certo ao invés do caminho mais fácil, porque muitas vezes o caminho mais fácil é a questão do coração. Às vezes você quer seguir só o seu coração, porque aquele caminho de seguir seu coração é mais confortável, só que às vezes não é o melhor para você, e aí você precisa ir contra o seu coração. E isso é muito difícil, isso é uma dor. E o Quincas Borba, ele não quer essa dor, ele não quer a dor de assumir as suas responsabilidades. A gente vê que o Quincas Borba, ele é um homem que nunca trabalhou, ele é um homem que num determinado momento vai receber uma herança, então ele consegue só ficar filosofando, é tipo a pessoa de hoje em dia que fica só atrás de uma tela, de um computador ou de um celular, julgando a atitude dos outros, mas de fato não faz nada para contribuir com aquela sociedade que ele tanto julga. É o Quincas Borba. Então ele foge das suas responsabilidades. E o Brás Cubas também, porque a gente percebe que ele nunca se empenha muito para trabalhar aqui durante a vida dele. Então a gente tem essa fuga também de responsabilidades. Enfim, ele foge de relacionamentos. Será que de uma forma inconsciente, quando o Brás Cubas escolhe o tipo de relacionamento que ele escolhe, ele não está fugindo de criar laços reais com alguém e ter aquela responsabilidade com aquele alguém, porque enquanto ele está tendo um caso com uma mulher casada, ele não tem de fato responsabilidade sobre aquele relacionamento ali. Então, talvez seja uma fuga também do próprio Brás Cubas nessa questão da responsabilidade dos laços afetivos. E quando o Quincas Borba vai falando sobre essa doutrina dele, a gente vai pensando em tudo isso. Eu, pelo menos, fui pensando em tudo isso. E é uma forma da gente pensar na nossa vida também. Se nós estamos fugindo das nossas responsabilidades, se nós estamos fugindo das nossas dores. Porque, de acordo com o que a gente vai vendo acontecer aqui, o resultado é catastrófico. É catastrófico para o Quincas Borba, é catastrófico para o próprio Brás Cubas, porque ele teve uma vida, a gente percebe no final das contas que a vida do Brás Cubas foi uma vida completamente vazia, sem sentido, sem um propósito. E o propósito ele não precisa ser um grande propósito, às vezes um propósito pequeno aqui de criar sua família, de ajudar pessoas próximas a você, de incentivar um bom hábito, pequenos propósitos, sabe? A gente não precisa ter grandes propósitos na vida. E o Brás Cubas, ele não tem isso, ele até tenta isso ali de uma forma muito artificial quando ele começa a criar o remédio dele, mas a gente vê que
A intenção de fato não é o propósito, não é trazer de fato um sentido para a vida dele, mas sim marcar o nome dele na história de alguma forma ali, com aquele remédio que acabaria com a melancolia. Mas você percebe que é uma coisa meio torta, não existe de fato uma intenção genuína de fazer o bem ali naquela atitude dele, mas só de perpetuar o nome dele na história por uma questão mais de orgulho, mais de vaidade do que tudo. Então, assim, as escolhas desses personagens, tanto do Quincas quanto do Brás Cubas, da própria Virgília, são escolhas sempre muito equivocadas. E aí, no final das contas, a gente vai ver o final deles. E o que eu acho, que eu interpreto, que é a grande mensagem aqui do livro, que eu falei com o pessoal lá do Membros, é que eu até comentei no início, né, da resenha. Eu acredito que o Machado fez propositalmente um personagem que ele não é um personagem mau. Apesar dele fazer coisas ruins, porque quando ele tem um caso com uma mulher casada, de forma indireta ele tá fazendo mal para alguém, que no caso é o marido daquela mulher, certo? Só que ele não é uma pessoa má, uma pessoa que vai... não é um criminoso, sabe? Um bandido, um assassino. Ele é uma pessoa que tem erros e acertos, uma pessoa comum. E a maioria de nós somos essa pessoa comum. Nós não somos cruéis, mas será que é o suficiente? E eu acho que a mensagem que o Machado deixa é que não basta, como eu falei no início, não basta a gente não ser mal, a gente tem que ser bom, a gente tem que buscar o caminho da retidão, a gente tem que buscar o caminho de não machucar outras pessoas e não machucar nós mesmos, não fazer mal a nós mesmos, porque quando eu faço algo, uma escolha ruim na minha vida, eu posso estar prejudicando os outros, mas eu também posso prejudicar a mim mesmo. E o ideal, a gente vai errar, é lógico que a gente vai errar, mas o ideal é que a gente busque o certo, a gente busque de fato acertar, mesmo que aquilo cause uma dor. Então não fuja das suas dores, vá em direção ao caminho do certo, daquilo que é o bem. Porque por mais que hoje em dia a nossa sociedade, esse conceito de certo e errado tá meio abstrato assim, mas dentro da gente, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente sabe muito bem quando a gente está tomando uma decisão, se aquilo é certo ou errado. Você pode até querer mentir para si mesmo, mas no fundo do seu coração você sabe o que é certo e o que é errado. E o que Machado me diz aqui com esse livro é para que eu faça o certo, ou eu tente ao máximo fazer o certo, porque não basta não ser mal, como Brás Cubas. Eu tenho que ser ou tentar ser uma pessoa boa, eu tenho que tentar ter um propósito na minha vida. Enfim, é um livro que faz a gente refletir muito sobre as nossas escolhas e sobre as consequências dessas escolhas, porque as consequências estão intrinsecamente ligadas às escolhas. Não adianta a gente tentar fugir delas depois, então a gente tem que pensar muito bem nas escolhas, porque as consequências vão vir de qualquer forma. Enfim, gente, poderia ficar falando aqui horas sobre esse livro, é um livro magnífico, é um livro extremamente bem escrito, não é difícil de ler, não é chato, tá? Então, se você nunca leu Memórias Póstumas, dê uma chance pra ele. Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro. Espero que você tenha gostado aqui dessa resenha, um beijo e até o próximo vídeo.